Graça e paz a todos o que nos assiste. Estamos aqui avaliando esse estudo sobre o tema Jesus, o Criador. Na verdade, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E nós vamos analisar aqui alguns textos e ver, na verdade, que o Filho de Deus criou todas as coisas. Não tem nada no céu e na terra que Cristo não tenha criado. E é isso que nós vamos analisar agora. João, o discípulo amado, no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, no versículo 1, diz que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 14, diz que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Deus se fez homem, de acordo com o versículo 14 de João, capítulo 1. O verbo é o mesmo que palavra. Então, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Era isso que era no princípio. A palavra estava no princípio. A mente do homem não pode assimilar as eras abrangidas nessa frase, no princípio. O ser humano mortal não tem a capacidade, a sua mente é incapaz de assimilar essa frase de acordo com o que vemos escrito aí em Cristo Sua Justiça, página 12. Isso escrito pelo pastor Wagner. Mas também encontramos a Bíblia se referindo à mesma coisa, bem como o espírito de profecia, e podemos ter uma convicção daquilo que falamos. O mesmo pastor Wagner diz que não é dado ao homem saber quando ou como o filho foi gerado. No entanto, nós sabemos que ele era a palavra divina no princípio do qual o homem, a sua mente, é incapaz de buscar tamanha profundidade. Afirma-nos que nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Sua autoridade era como a autoridade de Deus. Ele declarou que não tinha existência separada do Pai. Então, sempre ele esteve com o Pai como palavra. Ele estava ligado intimamente, em todo o tempo, com seu Pai. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Isso nós encontramos em Apocalipse 19, verso 13. Isso está em conformidade plenamente com o que João também escreveu no seu Evangelho, no capítulo 1. Lá no céu, agora viajando para lá, na nossa mente, para buscar os escritos do que ocorreu no céu, essa meditação matinal, Cristo triunfante na página 7, diz que o soberano do universo, ele não estava sozinho. Cristo, o Verbo, aquele de João capítulo 1, versículo 1, o unigênito de Deus era um com o eterno Pai. Ele era um em natureza, no caráter e no propósito.
era o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Não tinha nenhum outro ser no universo inteiro que pudessem penetrar inteiramente lá nos conselhos e nos propósitos do Pai. Só ele, o Verbo, aquele que estava com Deus e que era Deus, unicamente a ele era permitido penetrar ele em todos os conselhos e propósitos do Pai. Todas as coisas, diz Cristo, foram me entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, em Lucas 8, verso 10, diz que a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aqui, registrado em Mateus 11, 27, que só o Pai e o Filho conhecem um ao outro. Não tem outro ser que pudesse adentrar nos conselhos e propósitos um do outro. Só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai. Nós devemos conhecer a Deus buscando, seguindo e prosseguindo em conhecer mais a cada dia, mas na sua totalidade, só o Pai conhece o Filho e só o Filho conhece o Pai, ninguém mais. Isso já seria o suficiente para nós entendermos acerca da divindade do Pai e de seu Filho. O grande Criador, ele lá no céu reuniu os seres celestiais, né, para poder, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu Filho. Essa reunião era exatamente para que todos os seres celestiais conhecessem acerca do propósito de Deus, o Pai, para com seu Filho ali naquela reunião. E Deus, o Pai, estava sentado lá no seu trono, agora o seu Filho também estava com ele. E agora a multidão convocada, né, dos santos celestiais, os anjos agora reunidos ali em volta do trono, e o Pai e o Filho sentados ali. Então o Pai tinha alguma coisa a dizer para toda aquela sociedade angelical. Agora o Pai fez saber que ele próprio, por sua própria decisão, ordenara que Cristo, seu Filho, fosse igual a ele. Então todos os anjos, todos os seres celestes agora ficaram sabendo que o seu Filho devia ser igual a ele, de modo que onde o Filho estivesse, estaria a sua própria presença. Nós podemos ver aqui um caso em João capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, quando Filipe pede para ver o Pai, Jesus diz: mas Filipe, há tanto tempo estou convosco. Ali a presença do próprio Cristo revelava o Pai. E tudo isso aqui, o Pai fez a sociedade angelical entenderem. Bem antes disso, né? Bem antes de Cristo revelar aquelas palavras ali para os seus discípulos. A palavra do Filho deveria ser obedecida tão prontamente quanto a palavra do Pai. O Filho foi investido de autoridade para comandar o exército celestial. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus, conforme vimos também no texto anterior. Não tinha outro. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte, enquanto a Lúcia, o primeiro dentre os anjos, o primeiro logo após o Filho de Deus em honra e em glória, porém um ser criado, que não era o caso de Cristo, mas em todos os conselhos do Pai, Cristo estava lá fazendo parte, enquanto Lúcia não era
a ele permitido entrar lá naqueles conselhos e propósitos divinos, entrar no conhecimento dos propósitos deles, do Pai e do Filho. Então, quando Deus disse ao seu Filho, de acordo com o primeiro escrito, página 145, façamos o homem à nossa imagem, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 26, ali foi o pai dizendo para o seu filho, façamos o homem à nossa imagem. Então, nesse momento, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele queria fazer parte da obra criadora. Não lhes foi permitido. Só o filho poderia participar desse trabalho. O que Lúcio desejava? Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E os conselhos e propósitos divinos ali estavam só entre o pai e o filho. E isso, ele queria, Lúcio, ser consultado também. Na hora de fazer o homem, ele queria estar presente, achando que ele também poderia ser criador. Mas porque ele não foi, agora ele se encheu de inveja, de ciúmes e de ódio. Então, de onde surgiu aí essa questão de inveja, ciúme e ódio? Do pai da mentira. De Lúcio, o diabo. Se tornou Satanás. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Não é que ele queria estar acima do pai. Ele queria estar acima do filho. Então ele queria se colocar ali em intermeio ali entre o pai e o filho. Ele queria estar acima de Jesus Cristo. Esse era o desejo de Lúcifer, lá no céu. Ele queria a mais alta honra depois do pai. Ele, depois do filho, ele já era. Mas ele queria receber uma honra mais alta. Agora Satanás resolveu ser o primeiro nos conselhos do céu. Igual a Deus. Foi isso que ele resolveu. O seu desejo era esse. Até então, todo o céu tinha estado em ordem, em harmonia. Perfeita sujeição ao governo de Deus. Por que, perguntava ele, Lúcio, o poderoso anjo? Por que deveria Cristo ter supremacia? Por quê? Por que é ele, desta maneira, mais honrado do que Lúcifer? Essa era a pergunta que Lúcifer fazia para si mesmo. Agora, Satanás e seus simpatizantes desejaram prescrutar a sua insondável sabedoria e descobrir o seu propósito em exaltar Jesus e dotá-lo com tão ilimitado poder e comando. Ele agora queria saber e prescrutar o porquê que Jesus Cristo recebeu ilimitado poder e porquê que ele era mais exaltado do que todos os anjos. Mas, na verdade, ele era o Criador. Lúcifer foi criado por Cristo. Exatamente para servi-lo. Cristo criou todos os anjos. E o maior de todos eles, e mais poderoso de todos eles, se rebelou contra o seu próprio Criador. E incentivou muito dos anjos para se rebelar também contra o Pai, contra Cristo, contra o seu Criador. Satanás ele se perguntava também, por que razão teria Cristo recebido poder sem limite? E posto de comando mais elevado do que o dele. Por quê? Agora Deus informou a Satanás que ele precisava ouvir. O próprio pai diz para ele, olha, só o meu filho, ele revelaria os seus propósitos secretos.
Não tinha ninguém mais no universo. Só o seu filho poderia saber dos propósitos e conselhos de Deus. Todos os propósitos secretos o pai só revelaria ao seu filho. Ninguém mais. Que ficasse isso bem claro. Cristo, ele foi revelado como o anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel, que alguns teólogos ficam aborrecidos quando a gente diz que o arcanjo Miguel é Cristo. Mas, na verdade, é isso que a Bíblia revela. E nós não podemos falar diferente de uma linguagem bíblica. Quem é o Criador? O profeta Isaías diz que o teu Criador é o teu marido. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Santo de Israel é o teu Redentor. Sabemos que leva tudo para Cristo, como Criador, como marido, como Redentor, e que ele é chamado Deus de toda a terra. Alguns arriscam por aí afora dizer que Jesus Cristo não é Deus. E por que ele é chamado Deus de toda a terra? É porque ele é. Deus não consideraria ele ser chamado Deus de toda a terra sem ele ser. Deus não trabalha com base em mentira. O trabalho de Deus tudo é com base na verdade. Se ele é chamado Deus de toda a terra é porque ele é o Deus de toda a terra. Deus ele requeria de toda a família celestial e mesmo de Satanás que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência. Quando essa implícita e inquestionável obediência começa a ser questionada pelos seres mesmo os mais altos da corte celestial, mesmo Lúcifer, o primeiro depois de Cristo, alguma coisa está errada na mente de quem questiona. A palavra de Deus é soberana e deve ser obedecida sem questionamentos. A palavra do Criador é inquestionável e Satanás questionou. Satanás acreditou que ele próprio era o favorito no céu entre os anjos. E pensou, por que então deveria Cristo ser honrado acima dele? Olha como estava o sentimento de Lúcifer, daquele anjo poderoso do céu, nessa ocasião. Ciúme de Jesus. E principalmente quando ele agora é convidado pelo próprio Pai, agora nós vamos fazer o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora ele teve ciúme porque ele queria estar ali. Quando todos os anjos se inclinaram diante de Jesus Cristo, para reconhecer a sua supremacia e elevada autoridade de direito de governar, Satanás também se prostrou. Mas não foi verdadeira aquela prostração dele. Foi só falsamente ali para cumprir ali um mando de Deus para que todos se prostrassem. E ele, para não ficar sozinho sem se prostrar, também se prostrou. Ainda que o seu coração estivesse cheio de inveja, de ódio, ele se prostrou mesmo assim. Mas Deus conhece e sonda os corações. Estava sendo visto ali por Deus todos aqueles sentimentos que nele, em Lúcifer, estavam. Lúcifer curvou-se com eles, com os anjos, mas em seu coração havia um conflito estranho, um conflito violento, que até então não tinha sido experimentado. O grande rebelde disse que ele mesmo e os que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem. É assim que acontece com as pessoas que questionam Deus, que se distancia, vai se ver num momento tão distante de Deus que não vê saída, acha que não pode voltar mais. E avança na sua desobediência e na sua rebelião. E ele tinha ali enganado uma terça parte dos anjos com seus discursos bonitos.
porém agora estavam distante de Deus e achavam que não podia mais voltar. E prosseguiram nas suas rebeliões. E o grande rebelde declarou que nunca mais se prostraria para adorar servilmente o Filho de Deus. Ele se prostrou daquela vez junto com os outros, mas agora estava decidido e agora fez essa declaração, que não mais se prostraria para adorar o Filho de Deus de uma forma servilmente. Ele achava que aquilo ali era um absurdo. Por ele mesmo, ele não, agora declarou que ele estava no seu pensamento. Não mais se sujeitaria a isso. E Cristo formava parte do conselho especial de Deus para a consideração de seus planos, ao passo que Satanás desconhecia. Satanás não conhecia, nem lhe era permitido conhecer os propósitos de Deus. Os seus planos não eram revelados para Satanás, para Lúcifer. Só a Cristo, o Filho de Deus. E por isso, Lúcifer continuou na sua rebelião, questionando Deus a cada dia que passava. Cristo era reconhecido como soberano do céu, com poder e autoridade iguais ao do próprio Deus. Até mesmo porque o próprio Pai chamou toda a corte angelical, todos os seres celestes, e disse que aonde que seu filho tivesse, equivalia realmente à sua própria presença. Então, ele era reconhecido como o soberano do céu. E o poder dele, a autoridade dele era igual ao do seu Pai, porque assim foi da vontade do Pai que fosse. Então Satanás ele ambicionava as mais elevadas honras que Deus concedera a seu filho. A exaltação do Filho de Deus, a igualdade com o Pai, foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual pretendia-se tinha também direito à reverência e à honra. Olha só o que passou na mente daquele anjo criado. Ele achava que era direito que ele tinha a ser reverenciado, a ser honrado como o pai e o filho. Ele queria ser o quê? A terceira pessoa? Como sendo o Criador? Ele era o primeiro depois de Cristo, na hierarquia. Mas Cristo era o Criador, ele era apenas o criado. Mas se ele não conseguiu isso lá no céu, aqui na terra ele está procurando fazer o mesmo, não é? Então ele tornou-se invejoso de Cristo e começou a semear entre os anjos, que o honravam como querubim cobridor. Começou a falar mal, com certeza, do governo de Deus, né? Do Filho de Deus. E o sentimento tomou conta dele, né? Porque ele não recebera a honra que sua posição demandava. Ele achava que ele tinha direito. E colocou isso na mente dos outros anjos. Então todo o exército celestial foi convocado para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Então tinha que se resolver isso. Lúcifer estava indo longe demais. Poderia envolver todo o céu. Então o Pai tomou providência, convocou a cada um deles para comparecer perante o Pai. E Satanás, ousadamente, fez saber sua insatisfação. Agora ele declara, né? A princípio, o mal, quem tem o mal no coração, ele trabalha escondido. Ele trabalha secretamente. Mas quando esse mal é declarado, é revelado por outros, agora eles colocam para fora. E foi como Satanás agora fez. Ousadamente, fez saber o que tinha dentro dele, a sua insatisfação que passava, por ter sido Cristo preferido do que a ele. Olha só. Agora ele revelou claramente que a insatisfação dele era essa. Que ele era quem era para receber honra e glória. E que ele era era o escolhido e honrado dos anjos, era ele. Mas ficou com esse sentimento malicioso no seu coração e espalhou para os outros. E disse que ele, Satanás, ele
tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Olha só, irmãos. Quando foi chamado os anjos para estar diante do Pai para resolver cada caso, o caso de Satanás agora estava sem solução. A solução que tinha para ele, com base em prova, ele não podia mais ficar naquele lugar que ele ocupava no céu. Agora, pai e filho também se empenharam na grandiosa e poderosa obra que tinham planejado, do qual Lúcifer ficou invejoso quando disse, façamos o homem, quando o pai disse para o seu filho. E agora também, como estava planejado a criação do mundo, agora o pai exatamente passa para o seu filho essa missão de criar, junto com ele, essa obra. Isso estava acontecendo um conflito no céu, né? E agora nós vemos aí o Gênesis, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nós voltamos lá para João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus, e que Deus criou os céus e a terra. Aonde João tirou do verso 3 que Cristo havia criado todas as coisas, nos céus e na terra. Ele lia o Antigo Testamento. Era o que eles tinham à disposição deles. Mas será que isso se refere realmente a Cristo como o Criador de todas as coisas? No verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que alguns teólogos eles pegam esse verso e faz desse verso uma terceira pessoa distinta do Pai e do Filho, do qual Mateus 11, 27 diz que ninguém conhece o Pai e ninguém conhece o Filho, senão um ao outro. Mas aqui eles pegam o Espírito de Deus como uma pessoa distinta do Pai e do Filho e faz dela uma terceira. Se bem que nós sabemos que há uma terceira pessoa da divindade, mas nunca diz que é uma pessoa da Trindade ou uma pessoa além do Pai e do Filho. Porque além de Jesus Cristo, diz ele, além de mim não há outro. Só ele e o Pai e ele. Os propósitos divinos, os conselhos, só eles dois se conheciam. O Espírito que pairava sobre as águas na criação, olha dizendo agora quem é. É a terceira pessoa distinta do Pai e do Filho? Não, irmãos. Era a onipresença de ambos. Então, a onipresença do Pai e do Filho estava ali naquele momento da criação. A onipresença de Deus. Como Cristo criou todas as coisas, segundo a vontade do próprio Pai, então ali o Espírito que pairava por sobre as águas era o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Pai, que é o mesmo Espírito. E aí, mais uma vez, observando o Gênesis 1:26. Lá no Primeiros Escritos, página 145. Façamos o homem à nossa imagem. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, também criou o homem. Esse homem que foi criado é o mesmo que criou, é o mesmo que criou ele, foi o mesmo que criou os céus e a terra. E quem disse para Cristo criar? Foi o Pai. Aí está escrito: Deus disse a seu filho: façamos o homem. E eles fizeram o homem. É o mesmo que fizeram todas as coisas nos céus e na terra. Antes de Cristo vir em semelhança de homem, ele existia na imagem expressa de seu Pai. Por meio de Jesus Cristo, um Deus pessoal, criou o homem e dotou-o de inteligência e de poder. Deus é um com Pai. Aí está chamando Cristo de Deus. Deus é um com Pai. Em outras palavras, Cristo
é um com o Pai. Mas Deus e Cristo são dois personagens distintos. Como é que nós entendemos isso? O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, mas são um em caráter, são um em propósito, são um na essência, são um no caráter, mas são dois personagens. O Pai é um personagem, o Filho é um personagem. Então Deus é um com o Pai. Deus é Espírito. O Espírito do Pai é o mesmo Espírito de seu Filho. Mas são dois personagens diferentes, distintos, embora o Espírito seja um. E agora, para salvar a humanidade, ele teve que se fazer homem. A única forma que tinha de salvar o homem no plano da redenção era o próprio Criador se fazer uma criatura, de forma que não perdesse a sua divindade, de forma que a humanidade não substituísse a divindade, mas que unisse essas duas naturezas. Porque, segundo o que está escrito nesse comentário bíblico, ele não deixou de ser Deus ao tornar-se homem. O humano, ele não tomou o lugar do divino, e nem o divino tomou o lugar do humano. Esse aí, irmãos, é o mistério da piedade. Esse é um grande mistério que o homem tem dificuldade de assimilar tudo isso. Ele era o tempo todo com Deus, mas não parecia Deus, irmãos. Ele se fez homem. Quando se fez homem, se fez totalmente homem. Mas ele era, segundo o que está escrito aí, o tempo todo como Deus, mesmo sem parecer Deus. Ele se esvaziou. Ele deixou a forma de Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele deixou a forma. E tomou a forma de homem por um tempo. Ele velou as demonstrações da deidade por algum tempo. Mas ele continuou sendo Deus, ele continuou tendo a sua deidade, a sua divindade. Assim como o Pai. O Espírito de Deus me fez, olha isso. Jó revelando aqui no capítulo 33, versículo 4, do livro que leva o seu nome, Jó. O Espírito de Deus me fez. E nós sabemos quem fez o homem e por que Lúcifer teve inveja de fazer o homem. E ele agora revela, foi o Espírito de Deus que me fez. Aquele Espírito que pairava por sobre as águas. Foi quem fez o homem. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Foi aquele que soprou nas suas narinas, para que ele se tornasse uma alma vivente. Foi o Espírito de Deus. Foi ele que fez o homem. Foi ele que deu vida para o homem. Quando o homem foi feito, está aí uma pequena imagem para que se veja. Cristo fazendo o modelo do homem segundo a imagem do Pai e dele. E agora soprando nas suas narinas para que ele tivesse vida. Agora passou a ser inteligente. Passou a ser um ser inteligente. Todos temos vida e podemos ter sabedoria e uma sabedoria verdadeira vinda do alto, se nós assim o quisermos escolher. Então, para que todos vejam e saibam e considerem e juntos entendamos que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel criou. Olha quem foi que fez o homem. Quem foi que fez todas as coisas nos céus e na terra? O Senhor. Foi a mão do Senhor que fez. Foi o Santo de Israel que o criou. Foi o Espírito de Deus que me fez. O Senhor é Espírito, a própria Bíblia diz isso.
Foi o Espírito de Deus que me fez. Ele é o Santo de Israel. É Ele o Criador. Não devemos limitar o poder do Criador, o poder do Santo de Israel. O Senhor quer que nós vamos ter com Ele, assim como estamos, pecaminosos e corruptos, mas reconhecendo as nossas debilidades, porque sabemos que o seu sangue é eficaz. E esse seu sangue nos purifica de todo pecado, e nós devemos reconhecer a soberania de Cristo que nos criou. Esse texto é uma repetição do que já lemos, porque ele realmente é o nosso Criador e é chamado Deus de toda a terra. É o Santo de Israel, é Redentor. Ele é o Senhor dos Exércitos. Nele foram criadas todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ele criou todas as coisas que há nos céus, que há na terra, seja elas visíveis, seja elas invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Em outras palavras, tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Tudo foi criado pelo Filho de Deus e para o Filho de Deus. Aquele texto que nós mencionamos de João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então era o Espírito de Cristo que pairava por sobre as águas que fez o homem, que criou todas as coisas nos céus e na terra. Veio ao mundo como homem. Agora, segundo diz João capítulo 1, verso 10, estava no mundo. Ele havia criado o mundo. E o mundo não conheceu ele. No princípio, Deus criou céus e a terra, conforme nós já também citamos esse verso, 1 verso 1 de Gênesis. Mas era Cristo que lá estava, que hoje não é reconhecido como o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Não sabem eles, os teólogos atuais, que ele era aquele Espírito que pairava por sobre as águas. Mas conforme João 4:24 diz que Deus é Espírito. E importa que também os verdadeiros adoradores adorem a Ele em Espírito e em verdade. E é o que nós devemos fazer. Reconhecer que Deus é Espírito e que nós devemos adorar Ele em Espírito. O Espírito que parava sobre as águas, conforme também já falamos, é a onipresença de Deus. Ou seja, o seu Espírito é onipresente. Onde está ali o seu Espírito está a presença de Cristo. E onde está a presença de Cristo, ali é como se tivesse a presença também do Pai. Conforme mais uma frase tirada de Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez. Agora, olha a revelação. O Espírito Santo, aquele que pairava por sobre as águas, é o próprio Cristo. Então a voz é dada conhecer os mistérios do Reino de Deus. Aos outros não, eles vão olhar isso aí e não vão aceitar. Porque isso é humilhante para eles. Como é que pode Jesus Cristo ter recebido poder ilimitado? Era a frase que tinha no coração de Lúcia. É a frase que tem na mente de muitas pessoas que não podem, não dão oportunidade para acreditar que foi Cristo, o Criador, e que Ele estava ali sobre as águas. Cristo, Ele era Espírito. Ele tomou a forma de um homem, mas antes Ele era Espírito, e Ele não deixou de ser. Porque Ele não deixou de ser Deus, e Deus é Espírito. Se Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser Espírito. Porque Ele é Espírito de Espírito. Que os seres humanos queiram ou não, Ele é Espírito de Espírito. Deus, o Pai, é Espírito, gerou a Ele, então Ele é Espírito também. A substância é a mesma. A substância de Deus é a sua substância.
A substância do Pai é a mesma substância do Filho. Lá em João 14, versículo 17, nós sabemos que tem o verso 16, que é muito polêmico, as pessoas falam do outro Consolador, colocando esse outro Consolador como uma terceira pessoa distinta do Pai e do Filho, acabam caindo em erro, porque o próprio verso 17 está declarando a verdadeira interpretação. Porque o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele é que habita com vocês e é ele que vai vir até vocês, para dentro de vocês. É como se lá em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entro para dentro de vocês. Por enquanto eu estou com vocês. Esse é o Espírito da verdade. É o Espírito de Cristo. É o próprio Cristo, despojado da humanidade independente dela. Como é que ele entra dentro das pessoas? Para realizar tanto o querer como efetuar? Por meio da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está entrando em nós, é o Espírito de Cristo que está entrando. Porque as palavras que ele diz é Espírito. E essas são as palavras dele e ela vai entrando. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos nos alimentando de Cristo. Ora, o Senhor é Espírito. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus o Pai. Se o Pai é Espírito, o seu Filho também é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, porque o Espírito Santo convence do pecado, convence do juízo, né? Convence da justiça. E aonde o Espírito do Senhor adentra, acontece a liberdade, a libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus diz assim, eu sou a verdade. Então Cristo é a verdade que entra nas pessoas que libertam. Ele é o Espírito que faz nós ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ele, despojado da humanidade, tem esse trabalho de realizar nos nossos corações para a nossa conversão. Se, pois, o Filho vos libertar, porque é o Espírito que liberta, se ele, o Filho, libertar, que é Espírito, verdadeiramente sereis livres. Então nós devemos estar atentos, saber que o salmista, no capítulo 100, versículo 3, é dito para nós saber que o Senhor é Deus. Então toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão ter que saber que Ele é Deus, embora não queiram aceitar, mas é isso que está escrito. O Pai é Senhor, mas Jesus Cristo também é. Ele é Espírito de Espírito, Ele é Senhor de Senhor. Não tem para onde correr. Foi Ele que nos fez, que queiram ou não. Não foi nós que fizemos a nós mesmos. Foi Cristo, o Senhor. Somos o povo seu e somos ovelha de seu pasto. Nós somos ovelhas, o nosso pastor é Cristo. Ele é o que criou essa ovelha. É Ele que salva essa ovelha. É Ele o criador também do homem. Em primeiro lugar, consideremos quem foi que criou o céu e a terra. No princípio criou Deus. Então Deus criou. Mas Cristo é Deus. O brilho da glória do Pai e a imagem expressa de sua pessoa, segundo está escrito no Evangelho, na criação de Elliot J. Wagner. Ele mesmo disse, eu e meu Pai somos um. Embora fossem duas pessoas distintas, mas em espírito, ele e o Pai eram um. O propósito de ambos era o mesmo. Ele foi quem
representando o Pai, criou os céus e a terra. Olha que texto claro. Também o pastor Wagner dizendo isso. Se nós citasse aqui só o pastor Wagner, esses escritos seriam combatidos de imediato. Mas como nós estamos apresentando também a Bíblia, o Espírito de Profecia, ele já fica mais receoso de combater. Então, Cristo unicamente pode representar a humanidade e o Pai. Só Ele. A própria Bíblia não chamei ninguém de Pai, né? Lembra desse texto? Porque as pessoas são tendenciosas a deixar de ouvir o Criador e dar ouvido à criatura, que são chamados de Pai. Não é aqueles pai biológico, não, irmãos. Pai biológico está dentro da legalidade bíblica. Tem até um mandamento com relação a isso. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a quem é que não é para ser chamado de pai? Esses biológicos? Não. Há alguns outros que não têm a biologia, vamos dizer assim, nossa, é chamado de pai por multidões de pessoas, tomando o lugar de Cristo, que unicamente pode representar a humanidade e o Pai. O homem do pecado, o filho da perdição, é chamado de Pai por multidões. Mas Cristo unicamente pode representar o Pai e a humanidade. O homem do pecado, ele se considera o Deus encarnado. Blasfêmia pesada. E só quem pode representar o Pai e a humanidade é Cristo, ninguém mais. Não chameis ninguém de Pai. E também não chameis de mestre, porque só um é o vosso mestre. E nós temos um mestre eficaz, segundo o que está escrito. O Espírito Santo. É o único mestre eficaz. E Cristo não é mestre eficaz? Está falando dele mesmo. Ele é o mestre eficaz. É o único. Em todos os aspectos de sua obra, Cristo agiu como representante do Pai. Em todos os aspectos. E aqui, quando foi para ele tomar sobre a sua divindade a humanidade, conforme o propósito de Deus, profetizado aí em Isaías 9, verso 6, que um menino havia de nascer, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o governo é seu, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele, como filho de Maria, é nosso irmão mais velho. Mas como filho do Altíssimo, ele é nosso Pai. Ele não deixou de ser Deus, ele criou o homem é dele, então pertencemos a ele, é nosso Pai. O mesmo Isaías 63, verso 16, diz: Tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Abraão viveu em outra época. Nós vivemos milhares de anos depois. Nem o pai Abraão não conhece a gente. Segundo o que está dizendo aí o profeta. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então, embora Abraão, não conhecendo, e nem Israel reconhecendo, mas qualquer um de nós que reconhecer Cristo como Criador, como nosso Pai, deve dizer: Tu és nosso Pai, sim, Senhor. Tu, ó Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor. Tu, o único que criou, podia ser o nosso Redentor, nosso Salvador. E isso é desde a antiguidade, é o teu nome. E novamente lemos de Cristo, que por ele foram criadas todas as coisas, que estavam nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aí é o pastor Wagner, mas ele está falando de acordo com Colossenses, capítulo 1, de acordo com o que Paulo falou. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E agora o desejado de todas as nações, página 483, diz que Jesus não é somente nosso pastor.
Ele é nosso eterno Pai. Olha que maravilha. Ele é nosso Pai. Embora as pessoas não queiram que Ele seja nosso Pai, mas Ele é nosso Pai. Nós podemos dizer seguramente: Senhor, Tu és o nosso Pai. E Ele é nosso pastor. Então, lá em Salmo 23, verso 1, é claro, se reflete a Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tanto é que esse pastor do salmista deu a sua vida e está lá em João capítulo 10, dizendo que o pastor das ovelhas dá a vida pelas ovelhas e Cristo deu. Então está se referindo a Cristo. Em toda a Bíblia exalta a Cristo. O poder dele é ilimitado. João 5,39 diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e que são elas que de mim testificam. E ele mesmo declara em João 10, verso 11: eu sou o bom pastor. E ele disse: bom, só há um que é Deus, pois além de ser Deus, ele é nosso irmão mais velho, ele que nos fez, ele é o nosso pastor, é também o nosso criador. Então ele não é somente nosso pastor, mas é também nosso pai. Mas como pastor, ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e é como se ele dissesse: eu dei a minha por vocês. E o que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E não foi isso que ele fez? Deixou as 99 lá no céu e veio buscar a essa que havia se perdido? Não quer ele de volta em resgate essa única que havia se perdido? Mais uma vez, para nós fixar isso na mente. O Espírito de Deus me fez. Só aquele que fez o homem poderia salvar o homem. Vocês lembram que está escrito lá em Atos capítulo 20, versículo 28. E lá é bem claro, referindo-se ao Espírito Santo, que comprou a igreja com seu próprio sangue. Mas para ele comprar a igreja com seu próprio sangue, foi preciso ele se fazer homem, um mortal, para poder morrer e derramar o seu sangue por nós. O homem ele foi feito do pó da terra, recebeu um sopro de vida em suas narinas. É por isso que somos alma vivente. Há muitas questões em nosso mundo hoje em dia acerca de que o Criador não é um ser pessoal. Deus é um ser. E o homem foi criado à sua imagem. E ele é um ser pessoal. Depois que Deus criou o homem à sua imagem, a forma era perfeita, em todas as suas peculiaridades, mas não tinha vitalidade. Não tinha vida. Então agora um Deus pessoal, existente por si mesmo, soprou nessa forma o fôlego da vida. E o homem tornou-se um ser vivo, um ser inteligente, um ser que respira. E todas as partes do mecanismo humano foram postas em movimento. Tudo isso, o sopro da boca de Cristo fez com que acontecesse esse grande milagre maravilhoso que vemos hoje, uma máquina humana tão perfeita, mesmo ainda depois do pecado, a gente vê a perfeição que foi feita a máquina. E agora essa máquina tem que ser desfeita. E o Senhor quer essa máquina restaurada como foi feita antes no Éden. Foi feito com coração, artérias, veias, línguas, mãos, pés, percepções mentais, tudo em movimento, perfeito. Os sentidos foram colocados sob leis físicas. Tudo foi feito sob leis. A assinatura de Deus está em cada órgão do corpo humano. Está em cada veia, em cada músculo.
e tudo sob leis. Foi então que o homem passou a ser alma vivente. E por meio de Jesus Cristo, Deus, e não um perfume, não algo intangível, mas um Deus pessoal, real, criou o homem e dotou de qualidades, dotou ele de inteligência, dotou ele de poder. E o Senhor é um Deus vivo. Saber que o Senhor é Deus, Salmo 100, verso 3. Ele é um Deus vivo, é um Deus pessoal. Ele é um Salvador vivo e pessoal. Veio ao nosso mundo a fim de tornar sem efeito as enganosas contorções e os sinuosos movimentos de Satanás. Na verdade, há um espírito no homem. E a inspiração do Todo-Poderoso fez entendido. Então, como Deus tem um espírito, na verdade, há também um espírito no homem. Ninguém conhece o homem, senão o espírito que nele está. Assim também Deus. Ninguém conhece Deus. Só o seu filho conhece. Só o seu filho conhece a Deus. Unicamente o espírito que lá está conhece ele. Ninguém mais. Nem a luz foi dado a conhecer. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Há quem diga que aqui também não se aplica a Cristo. Mas se formos observar quem disse essas frases, eu sou o alfa e o ômega. Não é só no Novo Testamento não, também no Antigo. O princípio e o fim. Diz o Senhor, quem é o Senhor? Toda língua deve confessar quem é o Senhor. Cristo. Ele é, ele era e que há de vir. Quem é Jesus Cristo de acordo com Hebreus? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele vai vir. E ele, quando vier, virá como Todo-Poderoso. João, agora exilado na ilha de Pátmos, vamos ver aqui se Apocalipse 1, verso 8, refere-se ou não a Cristo. Não, mas isso aí se refere ao Pai, não tem nada a ver com Cristo. Vamos ver se não tem. Lembram da frase? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós aguardamos quem? O Todo-Poderoso. O Cristo. Vem com todo o poder, vem na glória de seu Pai. E quem não estiver preparado, não vai resistir tamanha glória. Então, João, exilado na ilha de Pátmos, ouve uma voz que diz assim, ó, referindo-se a Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa era a voz que João estava ouvindo na ilha de Pátmos. Ao som daquela voz, de que eu sou o Alfa e o Ômega, João, tomado de assombro, cai por terra, como morto. Não suporta a vista da glória divina. Mas João é levantado por uma das mãos, né? E reconhece a voz como tendo sido a de seu Senhor. Olha só, se João reconheceu de quem era a voz? De seu Senhor. É então fortalecido e suporta falar com o Senhor, que ele reconheceu a voz. Como é o nome desse Senhor? Então, irmão, como é que as pessoas abrem a boca e dizem que ali não era Jesus? Se o Espírito de Profecia está dando a interpretação que era Jesus? Nós temos uma segurança grande quando o Espírito de Profecia nos dá a convicção da interpretação textual. E aqui ele está dando uma interpretação de Apocalipse 1, versículo 8. Ele reconhece a voz como tendo sido a de seu Senhor. E agora ele é fortalecido, suporta falar com o Senhor Jesus. O mesmo que falou aquelas palavras. Eu sou Alfa
e o ômega. E agora, em tons claros, né? Essa frase soa, distintamente, uma voz falou com ele dizendo, olha aí, a frase, a mesma, né? Comentário Bíblico Adventista, volume 7, 955. Agora João se vira e viu quem? Seu mestre. Há algum outro mestre, senão o Cristo? Há algum outro mestre eficaz, senão o Espírito de Cristo? Então agora João se vira para ver quem falava, viu agora seu mestre, com quem havia caminhado e conversado na Judéia. Ele ouviu a voz, virando-se para ver, ele viu agora Jesus Cristo, com quem havia caminhado e conversado lá na Judéia, em cujo peito se apoiava. É Cristo ou não é Cristo, no qual Apocalipse 1, verso 8 se refere? Aqui há os textos. Mas como mudou sua aparência, né? João tinha visto vestido com uma velha túnica, roxa, coroada de espinhos. Agora ele está vestido com uma veste de brilho celestial e cingido com um cinto de ouro. Aquilo que está na descrição apocalíptica. Era Jesus. Escrevendo sobre sua aparência, João diz, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e sua voz como o som de muitas águas. Reconheceu perfeitamente a voz de seu mestre. Esse Deus vivente é digno de nosso pensamento, é digno de nosso louvor, é digno de nossa adoração. Como o Criador do mundo, como o Criador do homem, devemos louvar a Deus, pois de modo assombrosamente maravilhoso fomos feitos. Agora, olha que revelação. Conselho sobre o regime alimentar, página 43. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Criou a estrutura humana. Quando Jó 33, verso 4 diz que o Espírito de Deus me fez, ele está dizendo, Jesus Cristo me fez. Ele é o autor de nosso ser, foi ele que criou a estrutura de Adão. Foi ele que criou a estrutura de cada ser humano. Foi ele que soprou dentro de nossas narinas o fôlego da vida. A inspiração de Deus nos deu entendimento. O Todo-Poderoso, aquele de Apocalipse 1, verso 8. As faculdades do homem foram postas em atividade por Deus. E podemos, agora, com essas atividades ser mantidas, elas saudáveis, por nós, seres inteligentes que somos, que Deus fez assim, podemos manter o nosso corpo saudável, todos os órgãos do nosso corpo saudável, proporcionadamente utilizadas. Utilizando cada órgão, cada parte do corpo, cada palavra, cada ação, cada pensamento, para a honra e glória de Deus. As faculdades podem ser colocadas em atividade da melhor forma possível para agradar aquele que nos fez de forma assombrosa. Assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e que a fez. Eu sou o Senhor e não há outro. Está lá em Isaías 40, 25, verso 26, 45, 18. Ele diz assim, olha, eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Não há outra rocha que eu conheça. Além de mim não há Deus. É o Pai, o Cristo, ninguém mais. Diz o salmista, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. Esse texto está apenas repetindo o que nós já falamos anteriormente. Não foi nós que fizemos nós mesmos, não pertencemos a nós mesmos, nós custamos um preço. E aquele que nos comprou é o mesmo que nos criou. E agora há um convite para nós. Ó, vinde,
adoremos e prostremos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Quem é esse Senhor que nos criou? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele é digno de toda honra, de toda glória. Temos que aceitar o convite. Foi ele que nos fez, pertencemos a ele, devemos adorar a ele. Então vamos adorar, prostrar-nos, ajoelhar-nos diante dele, porque ele é digno disso. E os seres santos que adoram a Deus nos céus declaram porque lhe é devida a sua homenagem. Digno és tu, Senhor. Olha só. Digno és, Senhor, de receber glória, receber honra, receber o poder, porque tu criaste todas as coisas. E a criatura, muitas das vezes, quer questionar o Criador. E aí, como Lúcio, que queria sondar a sabedoria de Deus, aí por querer fazer isso também o ser humano, acha que é alguma coisa diante dos propósitos e conselho de Deus, e aí o resultado é como também o que foi o de Satanás. 1500 anos antes de Cristo, deixar sua veste real, sua régia e coroa, e abandonar sua posição de honra nas cortes celestiais, revertir-se da humanidade e andar como homem entre os filhos dos homens, Abraão viu o seu dia e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo usou aí o grande nome de Deus, dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna. Isaías também viu Cristo, e suas palavras proféticas são cheias de significação. Eu sou significa uma presença eterna. Quem estava lá pairando por sobre as águas? Eu sou. Presença eterna. O passado, o presente e o futuro são os mesmos para Deus. Não há diferença entre passado, presente e futuro para a presença do Deus eterno. Ele sonda tudo. Tudo para ele é atual. Olha o que eu disse aqui, o Prescott. Prescott, ele chega a dizer, um contemporâneo dos pioneiros lá no princípio. Eu acho que a expressão eu sou, né, o que ele achava, né, que na verdade ele diz isso, essa frase ele diz assim: eu acho que essa expressão eu sou é o equivalente da eternidade. Porque passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então eu sou a eternidade. Está lá no futuro, vamos dizer assim, o passado, o presente está contando o tempo todo, né? Não tem limite, é ilimitado. Ele achava aqui que equivaleria essa expressão eu sou. O anterior está no comentário bíblico, né? Eu sou significa uma presença eterna. Eternidade. Penso que essas expressões, mesmo Prescott, eu penso que essas expressões, embora não use o termo eterno, são equivalentes em seu significado. Isso traz à tona toda a questão da relação do filho com o pai. Usando os termos como os usamos, o filho é coeterno com o pai. Isso aqui, muitos não vão aceitar isso. Porque Cristo foi gerado, tal, aquele negócio todo. Mas a coisa vai além da compreensão deles. Porque antes ele era a palavra. A palavra estava
com Deus. E a palavra era Deus. E nunca houve um tempo em que a palavra não estivesse com Deus. Porém, ele agora fala-se também do que ele foi gerado. Ele é espírito de espírito, né? Então, agora usando os termos como os usamos, o Filho é coeterno com o Pai. E isso não impede que ele seja o Filho unigênito de Deus, não. O unigênito, o único gerado. O único da espécie, gerado. Por ele ser o único da espécie gerado, não impede dele ser coeterno com o Pai, não. E isso pensava o quê? Prescott. Não podemos voltar para a eternidade e dizer onde essa eternidade começou. E onde aquela eternidade começou. Não sabemos nem onde ela começou, né? Esse Prescott que falou essas palavras. Não há contradição em dizer que o Filho é coeterno com o Pai. E ainda assim o Filho é o unigênito do Pai. Era assim que pensava Prescott. Se alguém disse que ele estava errado, arrisque por sua conta e risco. Diz ele, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, conforme lá em Isaías 9:6. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como ele é Pai da eternidade? Ele é Pai da eternidade. Ele é o Senhor do tempo, não é não? Ele é eterno. Ah, mas ele teve um começo. Está tão longe que não dá para saber isso. Ora, gente. Mas vamos nos ater ao texto, né? Como é que ele é Pai da eternidade e como ele é que é Deus forte? Então tudo isso tem que ser visto. Quando ele foi gerado, como ele foi gerado, ninguém arrisca em dizer porque não sabe. Só sabemos que antes, no princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada além disso nós sabemos. Só sabemos que ele é o Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ou o tempo veio primeiro do que ele? Então os restantes se converterão ao Deus forte, porque ele é Deus forte. Tem que se converter a ele mesmo. Ele é aquele Deus forte que criou o homem, que criou os céus, que criou a terra, que criou todos os habitantes. É a ele que nós devemos nos converter mesmo. Foi o único que poderia nos salvar. E por isso que esse Deus forte, nós devemos nos converter a ele. Ele veio e se fez homem. Devemos reconhecer que na humanidade ele nos abraça. E pode nos apresentar a Deus, porque ele também não deixou de ser Deus e assim pode, com a sua divindade, nos apresentar. Tomando o nosso lugar agora, se apresentando diante do Pai. E podemos agora ter uma ligação outra vez com Deus. Só ele, o Criador do homem, podia ser seu Salvador. Não tinha outro. Então era ele que poderia unicamente se tornar mortal e morrer no lugar do homem. Alguns questionam, mas se ele fosse imortal, ele não tinha morrido. É porque ele não conhece o mistério da piedade. Porque ele não deixou de ser Deus. E se ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo imortal. Se fez homem, morreu no lugar do homem, voltou agora ao céu com a sua humanidade, mas também continua imortal como ele era. Só ele, o Criador do homem, podia ser o seu Salvador. É esse o plano da redenção que nós temos para meditar. Né? O plano da salvação para o homem e nós podemos ter em mente agora esse plano e nós vamos acreditar porque está escrito, é pela fé. Então, falando por intermédio dele, o Senhor diz: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Santo de Israel, teu Salvador. Lembra de Isaías 54, é assim?
Eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Redentor, o Deus de toda a terra. E aqui uma expressão parecida, né? Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, do qual diz lá, o teu Redentor. Não temas, pois porque estou contigo. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então ele unicamente é o nosso Salvador. Só o Criador podia ser. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda, antes que houvesse dia, eu sou. Ele é o Pai da eternidade. Eu sou o Senhor, vosso Santo. Eu sou o Criador de Israel. Eu sou o Rei de vocês. Ao vir Jesus ao nosso mundo, ele proclamou-se: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Senhor precisa ser crido e servido como o grande eu sou. E nós precisamos confiar nele implicitamente. Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. A inspiração do Deus sempre presente. Olha só, a referência no que diz ao Cristo que soprou nas narinas do homem. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos, porque o que faz nós ter essa existência? A inspiração do eu sou, do sempre presente. Cada batida do coração, cada respiração é a inspiração do Todo-Poderoso, daquele que soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. É isso mesmo. O grande eu sou, aquele que se apresentou lá para Moisés na sarça. Foi Cristo que do Monte Horebe falou a Moisés, dizendo: Eu sou o que sou. Sem dúvida alguma. Verdade absolutamente, para não duvidarmos de nada. Eu sou o que sou. É assim que dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Apresenta-se a mesma ideia na declaração de Jesus aos judeus, lá em João 8,58, quando disse antes que Abraão existisse: Eu sou. O Deus sempre presente. Estava ali na forma humana, mas era o Deus conosco. E isso novamente revela a sua identidade como aquele que apareceu a Moisés na sarça ardente, tendo declarado o seu nome como o Eu Sou o que Sou. A criação física, ela testifica de Deus. Testifica também de Jesus Cristo como o grande Criador de todas as coisas. Lá do meio da coluna de nuvem, Cristo declarou acerca do sábado: Certamente guardareis os meus sábados. Aquele mesmo lá de Ezequiel 20, verso 20. E santificai os meus sábados, pois servirão entre mim e vocês. Quem disse? O mesmo. Aquele mesmo estava no meio da coluna de nuvem durante o dia, enquanto guiava Israel da terra, lá do Egito a Canaã prometida. Ali era Cristo que estava no meio da coluna. Diz com clareza em Testemunho Seleto, volume 3, página 17. Do meio da coluna de nuvem, Cristo foi que declarou acerca do sábado. Quando disse: Olha, mas certamente vocês vão guardar os meus sábados. Será um sinal entre mim e vocês. Sinal para sempre. Aquele que transgredir o sábado morrerá. E no final de tudo, algumas pessoas dizem: E o sábado é ponto de salvação? Alguém tem medo de dizer que não é? O sábado é ponto, sim, de salvação. Todo e qualquer ponto da palavra de Deus, se as pessoas rejeitarem, é ponto para perdição. Se aceitar, é ponto para salvação. Esses teólogos falam coisa que às vezes a gente fica olhando o que eles falam. Ah, mas o sábado não é ponto de salvação. Que conversa. A transgressão da lei é pecado.
Aquele que transgride um ponto da lei, transgride em todos os outros pontos. Como é que não é ponto de salvação? Se o pecado é a transgressão da lei. Se transgredir um mandamento é pecado. Como é que agora, se eu peco, não tem ponto de salvação para mim obedecer? Já pensou a forma teológica como eles defendem a verdade hoje? Não, essa verdade não é para nós mais não, isso foi para o passado. Na morte de Cristo isso cessou. No Novo Testamento não existe esse mandamento do sábado. E o que está lá em Lucas 22, ou melhor, 23, versículo 56? Ora, as mulheres guardaram o mandamento. As mulheres que andavam com Cristo guardaram o sábado segundo o mandamento. E Lucas é o quê? Antigo Testamento? Não. Novo Testamento. E como aqueles que dizem que não há mandamento do sábado no Novo Testamento? Lucas 23, 56 é muito claro. E diz que depois da morte de Cristo, não guardou-se mais o sábado. E como é que elas guardavam? Cristo já tinha morrido. São mentirosos, porque lá em 1 João 2, verso 4, diz que aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Mas se alguém guarda só 9 e tropeça num ponto, é culpado dos outros. É mentiroso do mesmo jeito. Lá em Salmo 119, versículo 151, diz assim: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. E quantos mandamentos Moisés, esse mesmo que disse assim, ó, certamente guardareis os meus sábados, ele disse isso aqui para Moisés e para Israel. Quantos mandamentos ele deu para Moisés aí? Foi só 9? Foi 10, não foi? Então vamos cumprir os 10. Os 10 foi escrito com o dedo de Deus ou só foi 9? Então é os 10 que nós vamos ter que obedecer. Agora, ninguém consegue, humanamente falando, não. Mas é Cristo que efetua em nós tanto querer como realizar. Ele é Espírito. E nós vamos adorar Ele em Espírito. E Ele vai realizar em nós tanto querer como realizar em Espírito também. Eis que estou à porta e bato, diz ele. Se alguém abrir a porta do coração, eu entro. Em Êxodo 31, 13, porquanto isso é um sinal entre mim e vocês nas gerações de vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E Salmo 100, verso 3, e saber que o Senhor é Deus. Então saiba que eu sou o Senhor, vosso Deus, que santifico vocês. É aquele que estava na nuvem, na coluna de nuvem, durante o dia, falou para Moisés. Então, dado ao mundo como sinal do Criador, o sábado é também um sinal de Deus como nosso santificador. Então, com relação à criação do mundo, nós sabemos que o Pai e o Filho estavam envolvidos nessa grande obra e que ninguém mais, a não ser eles, estavam envolvidos nisso. E ali estava pela sua presença eterna, por meio de seu Espírito. Antes de dizer assim, haja luz, e que houve luz, eles estavam ali na sua presença eterna, pairando por sobre as águas. E depois que a terra foi criada com a sua vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo todo o propósito planejado antes da queda de Satanás. Tudo isso feito antes da queda de Satanás. Estava acontecendo um conflito lá. O homem foi feito, estava ainda acontecendo as coisas lá no céu. E o homem foi avisado que estava havendo esse conflito e que Satanás seria expulso para a terra. E que eles se vigiassem, porque ele ia tentar fazer com que eles caíssem. Eles tinham operado juntos na criação da terra, o Pai e o Filho, de cada ser vivente sobre ela. O Pai estava em Cristo, tanto na criação como na redenção. Diz o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, que o Pai estava em Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O mundo foi entregue na mão de Cristo. O Pai entregou na mão de Cristo. Então, Cristo é o Criador, Cristo é o Redentor. Mas o Pai estava com Cristo. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu Filho:
Façamos o homem à nossa imagem. Aqui as pessoas conseguem ver uma trindade, irmão. Não sei como. É impressionante. Deus disse a seu Filho. Cristo, o Verbo, unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Só para nós concluirmos. Um na natureza, um no caráter, um no propósito. O único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Não tinha outro, irmãos. Era o único ser. E que podemos ter a certeza de que a criação foi feita por Cristo. O Pai criou todas as coisas por meio de Cristo, de todos os seres celestiais. Então, aquele Espírito que pairava por sobre as águas estava a presença do Pai e do Filho. Tanto é que em João 14, 23, diz que aquele que ouve a palavra de Deus será amado do Pai. Por quê? Porque aqueles que ouvem a palavra de Jesus será amado também pelo seu Pai. E agora Cristo diz assim: e viremos a Ele e faremos nele morada. A mesma onipresença que estava na criação está redimindo o homem, fazendo com que eles andem no caminho da justiça e seja convencido da justiça, do pecado e do juízo. Assim o homem pode alcançar a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. É a minha oração nesse momento.